Boa noite a todos. Vamos abrir em João capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. O texto diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Dá tua graça, Senhor, para teu servo pregar o que tu mandas que pregue. Dá-me poder, força e graça, porque eu não tenho forças para isto. Permite que tua palavra seja relevante, não o homem, tua palavra. Que todos possam observar o que está escrito, para que todos possam glorificar teu nome, exaltar a tua palavra. Teus ensinos são maravilhosos, então nós dependemos deles. Então agradecemos e triunfa, Senhor, nesta pregação sobre todo o mal. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero trazer uma mensagem hoje à noite sobre as glórias da ressurreição. Você fala, pastor, por que sobre isso? Nós temos, irmãos, passado por uns momentos terríveis em nosso país e no mundo também, né? Com tanta morte. Tanta morte. Muitos crentes sinceros têm partido deste mundo. E nós também estamos à mercê disso, né? E isso é algo que vem de Deus, para o nosso bem, para o bem dos crentes, né? Para o terror daqueles que não são crentes. Então eu quero tratar sobre isso neste texto aqui, que aparentemente não trata do assunto. Mas eu falei aparentemente, porque eu quero tocar aqui nessa última frase de Cristo aqui, versículo 44. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu amo o livro de João, né? Eu amo toda a Bíblia, mas quando chega em João, quando estou lendo a Bíblia toda, para mim é uma aventura de teologia, de coisas profundas, de ensinos maravilhosos, da soberania de Deus, da grandeza desta tão grande salvação, né? Enche a nossa alma de alegria, especialmente o capítulo 6. É um capítulo extraordinário, que os crentes deveriam tocar nele como se toca-se numa pérola, uma joia preciosa, especialmente no versículo como este, né? Onde Jesus, vamos dizer assim, ele trata, poucas palavras, da soberania de Deus na salvação. Está vendo aí? Todo versículo é para isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Eu tenho, se não me engano, mais duas mensagens sobre esse texto aqui. Hoje eu quero trazer esse assunto aqui para os irmãos. Mas antes, nosso Senhor, eu quero mostrar como nosso Senhor apresenta a salvação do crente como algo impressionante, porque abrange não somente as coisas que hão de vir, como também nosso viver agora. E eu quero deixar isso bem claro aos corações para mostrar a frase que nosso Senhor cita 4 vezes: e eu o ressuscitarei no último dia. Por que mexe com nossa vida agora? Porque sim. Quando falamos da ressurreição, dinamismo viver. Os crentes do passado viveram assim, queridos irmãos. Viveram nessa euforia da ressurreição. Eles sabiam que eles iam morrer, mas eles esperavam a morte com triunfo. Foi assim que viveram aqueles homens e mulheres no passado. Então isso deve ocupar o coração da gente. Eu sei que hoje, nesses dias maus, perversos, malignos, tudo Satanás está fazendo para, vamos dizer assim,
puxar nossa vida para o mundo. Para dizer, aqui é melhor, fica aqui. Não fique preocupado com o céu, você tem tudo na mão. Então esse é o encanto do mundo agora. Esse é o antepreparo para a vinda do anticristo. Mas é um reino perigosíssimo. Então quando Jesus fala sobre isso aqui, nós devemos debruçar sobre um versículo desse, para entendê-lo. Então, tem 4 frases, as mesmas frases que Jesus fala. Ele fala no versículo 39, tá vendo? Dá uma olhada aí. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ele vai para o versículo que eu vou tratar hoje à noite. Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 40, eu pulei esse versículo, mas volte aí. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e que nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E por fim, no versículo 54, irmãos, veja o que ele diz. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Por que o nosso Senhor repetiu isso? Toda repetição na Bíblia é mais do que ênfase. É mais do que ênfase. É para nós ligarmos com o que ele está falando ali, no contexto imediato. Então vamos aqui. Na primeira, que é o versículo 39, o Senhor liga a ressurreição com a segurança dos crentes. Está vendo aí? Olha, ele diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. Então quando vem a morte, a impressão é que o Senhor perdeu, né? Mas ele diz, eu ressuscitarei no último dia. Está vendo aqui? Então, ele está dimensionando a nossa segurança. Quer dizer, eu não vou perder nenhum. Eu vou ressuscitá-los. Então, em outras palavras, ele está dando um soco no diabo. Ele está dando um soco na morte. Ele está dizendo, vocês não podem fazer nada pelos meus, contra os meus. Na segunda, no versículo 40, nosso Senhor, ele associa a ressurreição dos santos com a vida que eles recebem aqui, por ocasião da salvação. Está vendo aqui? Ele associa, veja bem, a ressurreição dos santos com a vida que eles recebem aqui. Nota o versículo 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna. Está vendo? Então, veja bem, ressuscitarei e vida eterna. Então, tem uma ligação muito grande, não tem? Eu ressuscitarei, mas eles estão provando aqui, pela vida que eles têm uma vida eterna. Está vendo aqui? Na terceira vez, ele mostra a prova do trabalho eficaz do Pai com a ressurreição futura. Ele diz, o que o meu Pai faz é pegar o pecador e me entregar, porque se deixar ele não vem, ele é morto. Está vendo? Então, o trabalho é tão possante que meu Pai entrega a mim, o pecador. E aí o que eu vou fazer? Eu vou perder? Não, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Está vendo? Então que ligação esplêndida tem. A nossa segurança é eterna, quer dizer, não é para agora apenas, é para a eternidade. E em quarto e último lugar aqui, nesta introdução, o Senhor relaciona a ressurreição dos crentes com o fato que eles se apossaram dele, alimentando-se dele, bebendo seu sangue pela fé. Está vendo aqui? Então, quando o pecador vem a Cristo, ele está tomando posse de vida. É igual ao almoço da gente, se usar a ilustração, fraca ilustração. Mas quando nós nos alimentamos, nós estamos tomando vida para nós.
Nós estamos dizendo, eu quero me alimentar, eu quero colocar nutrientes no meu corpo, não é verdade? Porque eu quero viver. Então, quando o pecador vem a Cristo, ele está tomando posse de vida. Que vida é? Vida eterna. Por isso, ele será ressuscitado. Então, essas 4 coisas que aparecem aqui, os irmãos perceberam que não tem nada feito assim de forma anormal, jogado assim de qualquer forma. Não. Essas 4 vezes o Senhor está ligando uma coisa com outra. Agora, eu vou tomar apenas o versículo 44. Depois eu vou trazer para os irmãos as outras partes também, tá? Então eu quero, meu interesse é que os meus irmãos em Cristo, santos de Deus aqui e no Brasil inteiro, sejam edificados. Consigam olhar para a ressurreição. A primeira lição que nós temos aqui, só nesta frase, eu ressuscitarei no último dia. Qual a lição que tem aqui? A primeira é os terrores do pecado. Porque se ele menciona a ressurreição, ele está lidando com o quê? Com a morte. No momento que ele fala, eu vou ressuscitar, ele está, vamos dizer assim, lançando uma imprecação contra a morte. Está vendo os terrores do pecado? Então, na realidade, irmãos, Cristo veio ao mundo para tratar, liquidar o pecado. Ele veio para dar um golpe no pecado. Foi isso que o João falou quando apresentou Jesus para os discípulos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E no ato de mexer com o pecado, mexe com a morte. As duas coisas estão unidas. O pecado nunca opera sem trazer a morte. Está vendo? Então, quando ele fala aí, eu ressuscitarei, ele está falando sobre isso. Ele está falando, eu vou me lidar com os terrores do pecado. E tem momento mais de terror do que o momento da nossa morte? Não tem. Santos de Deus passaram com terrores nesse momento. Então vamos lá. Tem algumas lições que derivam disto. A primeira é, com a declaração do Senhor, eu espero que os irmãos entendam. Eu estou pregando aqui um texto, vamos dizer assim, um sermão textual. Então é necessário que os irmãos olhem o texto. Nós estamos tão acostumados a ouvir palavras jogadas, entendeu? Ao vento. E todo mundo vai dizendo amém. Não, vocês têm que examinar, queridos. Nós estamos lidando com a palavra de Deus. Então examine o texto. Primeira coisa que, então, como eu havia falado para os irmãos, ele expõe seu glorioso propósito. Então, queridos irmãos, está lançando fora o quê? Toda aquela expectativa, aquela ansiedade mundana. Joga fora mesmo. É o que está acontecendo hoje. O que é que nós temos hoje nesse cenário chamado evangélico aqui no Brasil? Tá? Jesus está mostrando que todo aquele interesse que nós temos pelo mundo, nós estamos querendo pegar desgraça do mundo. O mundo é totalmente contaminado pelo pecado. Contaminado. E o pecado ataca aquelas coisas que foram criadas e que são santas coisas de Deus. Casamento, dinheiro, tá? Bens desta vida, saúde, corpo nosso, família. O pecado atacou tudo isso. Tá? Então ele não veio para melhorar a situação. Ele não veio para adornar, trazer flores para a situação. Tá? Ele veio para nos arrancar disto. E os irmãos sabem muito bem o que Paulo trata em Gálatas. Ele fala, Cristo veio para nos arrancar pela raiz deste sistema maligno. Tá? Então, nosso Senhor mostra que sua vinda ao mundo, essa lição aqui, eu creio que ela é memorável. Eu estou sendo enfático, irmãos. Cristo veio para trazer coisas eternas. Eternas. Então, queridos irmãos, ele mira planos eternos. Está vendo? Então ele sai desta vida e lança um foco nosso para a eternidade. Então ele diz,
eu vim tirar vocês, os meus eleitos, meu povo, da desgraça deste mundo, passar o rio da morte e abrir os olhos na glória. Está vendo aqui? Olha os planos eternos do Senhor. Está vendo, irmãos? Em segundo lugar aqui, ele, com a declaração do Senhor, ele mostra quais são os elementos mais aterrorizantes para os homens aqui. Quais são? O pecado e a morte. E quem tem o poder da morte? O diabo. Está vendo? O inferno. Então, quando ele prega hoje essas coisas, os homens ficam com medo. Mas tem que ouvir. É uma realidade essas coisas. Tá? Então, veja, irmãos. Ele ataca, ele mostra quais são os elementos que mais aterrorizam e que são os inimigos do homem. O pecado, a morte e o diabo. Ele está apresentando isso. Olha os ensinos de Jesus, como mexe com os fundamentos errados desta vida. Está vendo? Quando ele fala de ressurreição, ele está desestruturando tudo aqui. Ele está quebrando tudo. Ele está tirando essa casa feita de barro. Ele está mexendo em tudo aquilo que o diabo está tentando pintar. Nesta passagem aqui, por assim dizer, o nosso Senhor está pichando essas coisas. Os irmãos entenderam aqui? Ele está dizendo, não serve, não serve. Vocês estão pondo a mão em coisas que não valem nada. Santos de Deus no passado entenderam isso. Não puseram o coração nessas coisas. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, nosso Senhor, sem que nós pudéssemos perceber, Ele está chegando ali, dando um empurrão naquela parede, Ele está, vamos dizer assim, mexendo noutra coisa, mexendo com o mundo, quebrando as estruturas do mundo, tirando disso, não vale nada. Eu vim para tirar o meu povo desse lugar. É maravilha, né? Então, queridos, diante desse fato, nós somos enganados aqui e mostramos que esse engano quando pensamos em termos de questões materiais. Está vendo? Quando pensamos em termos de coisas materiais, quanto eu vou ganhar? Nós colocamos nosso coração nessas coisas. Está vendo? Quanto eu preciso? A preocupação com a vida. Está vendo? Então vocês vão ver na Bíblia, deveras, Deus salientando isto. Confia em mim, confia em mim, confia em mim. Eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de vocês. Olha que coisa, não fiqueis preocupados. Está vendo? Então, queridos irmãos, Satanás se associa dessa ilusão. Ele é o grande, vamos dizer assim, elemento que fica iludindo as pessoas. Está vendo? É o que ele está fazendo hoje, até dentro das igrejas. Cristo veio tocar nisso. Ele veio, queridos irmãos, colocar, por assim dizer, o trem da eternidade. Ele abriu uma linha férrea, por assim dizer, para dizer, o trem está passando, veloz, que leva meu povo deste mundo para a cidade celeste. Está vendo? Então, eu estou pegando os meus. Em capítulo 10 ele diz, eu tenho na minha mão, todos eles. E olha, irmãos, e o meu pai também tem, todos eles na mão. Olha que fantástica lição. A terceira lição que apresenta aqui é a seguinte. Se há necessidade de ressurreição, então o problema mais crucial deste mundo é a morte. Está vendo? E os irmãos percebem, os irmãos devem perceber que é a coisa que o povo mais tem medo de tocar. Eles não gostam de mexer com isso. Eles vão falar de outra coisa. Eles querem falar de coisas positivas. Mas a morte é o elemento fatal dentro da terra, em qualquer lugar. Os irmãos sabem disso, né? De todos os objetivos dos poderosos deste mundo, o maior deveria ser
destruir o cemitério. Vocês não veem isso. Todos os planos do mundo, de políticos, de ricos, de homens cultos, de todos eles nunca tocam no cemitério. Por onde você for, eu vou passear, eu vou nos Estados Unidos ou na Europa, mas vai lá para você ver. Olha o que está acontecendo. A morte tem o seu rastro ali, para todos. Então, queridos irmãos, a história vai mostrando que os segundos estão passando e que a morte, olhe para trás, ela deixa um rastro de terror. Mas da mensagem que eu preguei domingo passado, os irmãos lembram? Que faz-nos olhar para trás e ver os caminhos daqueles que morreram em Cristo. Eles estão vivos. Então, queridos irmãos, o mundo soluciona isso? Não. Fulano morreu? Morreu. Tchau, não sei para onde foi. Eu quero continuar vivendo. Então, quem morreu hoje, aquele povo vai lá, tira o chapéu, chora. Amanhã esquece. Os crentes não. O Senhor está mostrando aqui, e pegando nossa face e voltando para trás, e dizendo, olha os santos que morreram. Eles estão vivos. Então há triunfo aqui. Eles estão esperando a ressurreição, não no sepulcro, lá no céu. Que coisa! Olha, queridos, ela mostra também a fragilidade desta vida e seu fim em toda e qualquer situação. Não importa, eu sei dos planos do governo atual. Ele quer melhorar o país. E claro, devemos trabalhar enquanto vivemos. Não tem nada contra. O que é bom, é ilícito e justo, deve prevalecer na vida, né? Ganhar, trabalhar honestamente, cuidar de todos. Mas o que nosso Senhor está fazendo é com que nossa visão seja poderosa em termos de eternidade. Então nós vamos pegar todo vamos dizer assim, esse programa do mundo e colocar dentro do pacote da eternidade. É isso que ele quer. Então vamos lá. Veja, irmãos, ela mostra a verdade que não foi Deus quem fez isso. Não foi. Então não culpemos Deus, culpemos a nós mesmos. Quem trouxe a morte foi o pecado. Quem trouxe o pecado foi eu. Então eu sou culpado, não meu Senhor. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, o meu Senhor entrou pela graça no mundo. O que ele fez? Porque ele amou o povo dele. Ele entrou para destruir o que nós trouxemos por culpa nossa. Está vendo? Então, quando ele diz, eu o ressuscitarei, eu estou vendo as mãos poderosas do meu Senhor, dizendo, sou eu o único capaz de dar um golpe em tudo isto. Outro detalhe, queridos irmãos, esta verdade mostra que não foi Deus, mas nossa culpa. A morte é o triste resultado do pecado. Triste. Então ele veio para tratar com isto. E quando você chega em Apocalipse, ele diz o que no capítulo 1? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Que fantástico. Em quarto lugar, se há necessidade da ressurreição, então nosso viver aqui é a mais miserável vida entre todas as criaturas. Dá uma olhada, queridos irmãos. Foi isso que Paulo tratou no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele disse, se não tem ressurreição, eu estou pregando bobeira. Eu estou gastando meu tempo à toa. Eu, Davi Sena, estou subindo no púlpito para pregar o quê? Fazer os crentes, tirar os crentes de uma vida boa aqui, fazê-los olhar para a eternidade?
Se não há ressurreição, quão inútil foi a vida de Abraão, que tinha riqueza, se depois, tchau e benção, não aproveitou, porque ele não viveu em Sodoma, porque ele não procurou uma cidade para viver. Está vendo? Então, queridos irmãos, olhe então, aqueles que estão no mundo, que vida miserável! Olha a vida do seu vizinho, olha a vida do seu parente que não é salvo, olha que vida miserável. Eles estão lutando para o nada, eles estão ajuntando o que aqui? Eles estão ajuntando os tesouros desta vida para jogar no fogo. Está vendo? Se há necessidade de ressurreição, então é isto. Também, irmãos, revela o fracasso de nossos mais ardorosos atos e intentos. Revela. Por quê? Porque eu quis tanto e não vou levar. Olha, irmãos, vocês querem ver a desilusão desta vida? Deus não deixou atrás. Ele escreveu o livro de Eclesiastes. A desilusão desta vida. Vaidade, tudo é vaidade. Olha o cemitério. Vão para ali quem? Ele faz distinção? Não. A morte é o único elemento que não distingue ninguém, que não olha o rico, não olha o pobre, não olha o miserável, não olha o poderoso. A morte vai e diz, é você. A história passada também mostra o fracasso deste mundo. Olha, queridos irmãos, como Satanás e o pecado faz a gente viver olhando só para agora, só para o momento. Esqueça, não pense, só olhe agora, só olhe a minha mesa, só olhe o meu mundo. Não olhe para o passado. Quando olhamos para o passado, olhando a história do nosso país, quem viveu, todos morreram. Olha os grandes deste mundo, como morreram. Então é um fracasso completo. Onde Satanás está pondo a mão, irmãos? Olha, devemos rir disto. O que é que Satanás está fazendo? Ele está tentando arrumar o mundo dele e puxando todo mundo, vem para cá, querendo trazer dinheiro bom para o povo, querendo trazer, selar o povo com o 666. Ele está querendo mudar as estruturas do mundo, tirar o que Deus fez, cortar tudo que é santo, tudo, e anular tudo aquilo que foi feito na beleza da criação de Deus. O futuro, a história presente, nos revela toda a inutilidade do viver deste mundo, porque tudo está sendo apagado e destruído. Olha a história, veja as notícias do jornal. Nós sempre estamos querendo ver uma notícia atual, porque a de ontem passou. Está vendo? Nós queremos ver agora. Nós sempre estamos procurando saber. Tá? Por quê? Porque tudo está passando. Tudo está passando. Veja bem, o futuro virá. A próxima geração e dirá à próxima geração que todos os feitos dos homens não passa de lixo que está sendo coletado para o fogo. Olha que coisa terrível. Ele mostra o quê? Quão terrível é o pecado. E que a consequência inevitável é a morte. E ela opera aí, direto. Mostra também que a atividade da morte é a mais permanente do que o gozo do pecado. Está vendo? O que é que dura? O terror da morte. Compare, o gozo do pecado é passageiro. O que fica é permanente. Está vendo? Veja bem. Eu cometi pecado, a miséria dele vem imediata. Então sempre o gozo do pecado é assim. Quando a morte chega, ela chega com seus ruídos de prazer. Você vai sofrer a consequência agora.
Eu me lembro do meu cunhado, eu já citei o tanto aqui, mas quando ele estava no hospital, foi embora todo o gozo do pecado, tudo que ele na vida mencionou, fazendo os outros sofrer, para a satisfação dos seus egoísmos. E quando estava no hospital, aterrorizado, porque não podia falar, olha, o gozo do pecado foi embora. E ficou o quê? O terror da morte. Sempre assim. Então, queridos, mostra aqui também que a atividade da morte é mais permanente do que o gozo do pecado. E mostra o quão aterrorizante é a punição merecida, o juízo do pecado. E você sabe, onde nós vamos esperar que a glória, o juízo de Deus, seja também louvado, assim como a salvação? Davi entendeu isso. Lembra o rei Davi? Quando ele buscou o gozo do pecado na relação sexual com aquela mulher que não era dele. Depois veio o terror da morte. Então, quando ele chega na presença de Deus, conforme o Salmo 51, ele começa a fazer o quê? Ele começa a glorificar a Deus. Tu és justo no que tu estás fazendo. Eu que sou miserável. Era isso que ele estava querendo dizer. Tu és justo, Senhor, em me punir. Então, os santos de Deus entendem isso. O mundo não. Eu vou para a segunda parte agora. O grande triunfo do Filho. E eu o ressuscitarei. Vamos lá. Agora vamos entrar. Sair daquele dispositivo terrível. Vamos dizer assim, desse cárcere do mal. Onde o mundo está. Eu dou glória a Deus por conhecer um pouquinho da palavra de Deus. E poder julgar o mundo. Quem tem a palavra de Deus pode julgar, porque nós estamos com a verdade, aí penetramos dentro deste mundo e julgamos conforme deve julgar. A primeira lição aqui sobre a ressurreição é que é a única prova de um triunfo eterno. Não tem outro meio, não tem concorrência para isso. Os irmãos perceberam? Veja, aqui no mundo sempre há concorrente. Uma fábrica de carro entra para concorrer com outra, né? Fábrica de tecido e outras coisas, até as religiões, uma concorre com a outra, vamos ver quem ganha mais. Mas no caso, irmãos, do pecado e da solução para o pecado, no combate contra o pecado e a morte, não tem concorrência. O Senhor foi à cruz sozinho. Então, queridos irmãos, é a única prova de um triunfo eterno. Então vamos lutar aqui agora e combater a falsidade. O Jesus da nova era não é o Senhor da ressurreição, porque promete um mundo melhor, promete um gozo nesta vida, promete uma prosperidade material. E o nosso Senhor, o triunfante Senhor, não faz isso. Ele está lidando com coisas eternas. Então ele está dando um golpe, como deu na cruz, contra a morte. Foi assim como nós fazemos com a serpente venenosa, quebramos a cabeça dela. Jesus foi assim para dizer: os meus não ficarão aqui, eu vou ressuscitá-los no último dia. Eu vou lidar com os corpos deles. Olha que triunfo, irmãos. O Senhor entrou no reino do diabo, no reino de terror, e proclamou sua vitória. Outro detalhe, queridos irmãos, tudo aqui é em vão, inútil, se não houver ressurreição. Os irmãos perceberam? Se não fosse a ressurreição, para que viver? Tem uma razão de eu me entregar à vida em santidade, pureza? Tem uma razão de um homem deixar seus parentes, seu conforto, ir para um lugar distante, no meio dos índios, ou em lugares perigosos, para morrer ali,
dando sua vida por aquilo. Tem razão? Tem a ressurreição. Tem razão para trocar o trono e dizer, eu não quero isso aqui, quando eu morrer, pega meus ossos e leva para ser sepultado com meus pais, como José fez. Por quê? Ressurreição. Tem uma razão para Abraão olhar, cadê minha esposa? Cadê ela? Faleceu. Dizer, estou indo também, estou deixando tudo aqui. Adeus, eu estou indo para uma cidade. Olha, irmãos, a razão, a ressurreição, mexe com as estruturas deste mundo e faz os crentes sorrirem, triunfantes, guerreiros, poderosos. Oh, meus queridos, vemos aqui a morte assolando tudo, o que estamos presenciando. Então, todo viver aqui é desesperador se não houver ressurreição. Tem valor isso? Os irmãos podem perceber que quando Deus vem em avivamento, os homens começam a olhar a vida do ponto de vista eterno. É o que não está acontecendo agora. Eles estão procurando euforia, estão procurando shows, estão procurando a palavra de estímulo. Eles, quando Deus opera, eles começam a buscar ressurreição, eles começam a olhar para além, eles começam a pensar na morte. Para onde eu irei? Quando não há avivamento, eles estão pensando na morte como descanso. Tá? A morte vem e fala, já isso tem que acontecer mesmo. Eles não estão olhando o terror após a morte. Então, quando há um avivamento, eles buscam para além desta vida aqui. Para onde eu irei? O que será de mim? A minha vida é uma agonia. Então, quando há um avivamento, Deus abre o cenário do mundo e mostra o terror aqui. Os homens do mundo são como aquelas pessoas que estão num cárcere fechados, né? Numa prisão onde só tem escuridão. Eles estão lá tocando um no outro, até que a luz chega. Está vendo aqui? Olha os terrores. Olha quem é, sua situação. Outro detalhe, irmãos. Todo labor torna-se em vão. Todos os meus esforços e conquistas são atingidos e destruídos pelo poder da morte. Que adiantou aquele homem estudar tanto, quando a morte chega e leva a sua vida? Que adiantou ajuntar tanto tesouro? Está vendo? Então, nosso Senhor, Ele está mexendo com as estruturas deste mundo maligno. Agora, a segunda lição que decorre desse ponto é: Cristo veio para destruir a poderosa morte. Olha que coisa. Porque estamos aqui? Porque o Evangelho em Ribeirão Preto é para acenar para o diabo e todos os poderes das trevas que militam em Ribeirão Preto, e no Brasil e no mundo. Está vendo aí? Esse cenário mundano, o Evangelho veio mostrar a realidade de tudo. Veio destruir o poder do cemitério e mostrar que Cristo leva para o céu os que confiam nele. Ele destruiu ao receber o golpe da morte sobre si. Quando ele foi, vamos dizer assim, recebeu a facada da morte, ele foi fulminado, aquele ser glorioso foi fulminado, e a própria facada fez com que o poder que caiu sobre ele, o poder do pecado nosso que estava sobre ele, fosse queimado ali pela ira de Deus. Então, na realidade, em pouquíssimo tempo, Cristo recebeu todo o horror de uma eternidade sobre si. Todo o horror da ira de Deus, ali na cruz. O poder do Senhor. Olha que coisa, queridos irmãos. É erro terrível da nossa parte
quando vemos a morte como derrota. Pois estamos acostumados ao ver nossos heróis terrenos vencendo a morte de outra maneira. Está vendo? Nós acostumamos a ver os heróis de cinema, eles vencendo, conquistando, ajudando. Deus mostrou isso. A Bíblia é infinitamente melhor do que cinema, porque Deus mostrou heróis da fé e não heróis de Hollywood. Olha, queridos irmãos, olha Sansão, olha Moisés, olha aqueles homens que venceram reinos poderosos. Olha Davi, olha grandes reis que tiveram, confiando em Deus. Venceram sim, isso o mundo não fala. Não, eles querem mitos. Mas notem, queridos irmãos, Deus estava falando aquilo tudo para mostrar que nada daquilo resolve. É a conquista da cruz, é glória eterna. Por que adianta salvar uma família da morte? Que adianta salvar daquele outro governo ali? Cristo veio arrancar da potestade das trevas. Então, queridos irmãos, veja, o golpe da morte em Cristo foi apenas fisicamente. A morte matou o que deveria matar. Matou um corpo humilhante, mas não pôde matar o autor da vida. Ela foi triunfante apenas na superfície. Ela quebrou a casca do ovo, por assim dizer. Jesus destruiu, quando no sepulcro derrotou a força da morte com sua ressurreição. Quando ele chegou, ressuscitou Lázaro. Do lado de fora, ele gritou: Lázaro, sai. Mas quem fez isso para o Senhor? Ele mesmo ressuscitou. Não houve ninguém. Para Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Mas quem tirou a pedra? Quando tiraram a pedra do sepulcro dele, descobriram que ele não estava mais lá. Não precisou alguém tirar a pedra para ele sair. Ele já tinha vencido. Veja bem, ele a destruiu definitivamente. Quando ele ressuscitou Lázaro, Lázaro tornou a morrer. Quando ele ressuscitou, foi para nunca mais a morte ter qualquer efeito. Então, ele, como diz Paulo, onde está, ó morte, a tua foice, na nossa linguagem, o teu aguilhão? Lembra quando a morte é representada por aquela foice, que dá até terror? Onde está, ó morte, a tua foice? Onde está a tua vitória? Está vendo? Olha, um santo triunfante. Os grandes heróis da fé, os poderosos, apareceram muito mais após a ressurreição. Você não vê Pedro com a espada mais na mão, nem Paulo, nem Tiago. Todos eles estavam assim. Estamos aqui, pregando a verdade. E quando a morte vem, eles ficaram ali, esperando. Chegou o momento, triunfo, triunfo e triunfo. Paulo teve sua cabeça cortada. João também. Pedro foi pendurado de cabeça para baixo numa cruz. Tiago foi traspassado por uma espada. Milhares de santos de Deus morreram. Por quê? Eles estavam triunfantes na morte. Ele destruiu, a fim de que aqueles por quem ele morreu não venham mais a perecer. Não venham mais. E sabe de uma coisa que Deus fez? Ele pegou os santos e uniu todos na cruz. Todos os eleitos foram ligados a Cristo. Então o triunfo dele na morte e o triunfo na ressurreição já é coisa definida, para que o pecado não reine mais.
Eu tenho, rapidamente aqui, por causa do nosso tempo, 3 pontinhos. A primeira coisa aqui, a ressurreição do Filho abriu também um cenário da eternidade. O quê? Abriu o caminho que mostra para o céu, que mostra o céu. Eu não tinha visto isso antes. Agora eu vejo santos de Deus cantando na hora da morte. Sim, triunfante. Eles estão vendo. Muitos viram mesmo, assim, antecipadamente, viram a glória eterna antes de partir. Olha, queridos irmãos, abriu o caminho que mostra, como o relâmpago mostra a verdade. Já viu como Deus faz aqui? Eles dão um relampejar. Daquele relâmpago nós vemos algumas coisas, né? Rapidamente. Deus faz isso. Um relampejar na escuridão. Olha o que vem lá adiante. Veja bem, irmãos. Então, fuzilou as incertezas, aniquilou o desespero, trouxe real esperança que nunca existia. Ele colocou pecadores pelo caminho certo. Então ele abriu um cenário de glória. E diz, pode caminhar. Mas, Senhor, a luz está tão fraca. Ande, que a luz vai clareando mais, até ser dia perfeito. Nós estamos, irmãos, caminhando como que por uma caverna tremendamente escura. Mas ele olha, está vendo aquela luzinha lá adiante? É o final da caverna. Pode olhar. E vocês vão sair e vão ver a glória brilhando. A cidade celeste. Olha que coisa, o que ele conquistou. Ele chama aquela cidade de paraíso. Foi isso que ele falou para o ladrão. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Vamos passar pelo túnel da morte agora. Olha o que vem. Ele trouxe alegria onde havia luto. Ele trouxe coragem onde o medo prevalecia. E 2 assuntinhos mais. A ressurreição é a glória que aguarda os salvos. Eles aguardam o cenário que lhes abrirá após receberem corpos glorificados. O que eu não posso fazer agora, eu farei após a ressurreição. Eu não posso voar, eu vou voar depois. Eu não posso lutar, eu vou lutar depois. Eu não posso julgar o mundo como Cristo julga, mas vai ser diferente após. Eu sou extremamente limitado, mas após, com a ressurreição, tudo mudará. Escutem, e onde estão os santos? Estão no céu, plenamente ativos, pleno. Eles estão cobertos de justiça. Se você pudesse ver Moisés agora, ele está vestido de vestidura branca. Se você pudesse ver Elias, ele estaria vestido de vestidura branca. Mas após a ressurreição, não precisa mais. É o corpo de glória que vai brilhar. Corpo de glória. E por fim, triste condição para aqueles que não foram salvos. O que acontecerá com aquilo que você dá tanto valor? Meu amigo, que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Você é uma alma. O valor de sua alma é inestimável. E Satanás quer iludir você. Quer que você dê valor àquilo que passa, a lixo. E você não percebe que você está tão iludido que não vê o que a alma precisa. Que adianta ganhar o mundo? Se você tivesse o mundo todo aos seus pés, que adianta aquilo? Você vai perder. Grandes homens viram isto. Alexandre o Grande sentiu isso na hora de morrer. Eu vou morrer. Que adiantou tudo isso? Pode levar o caixão com minhas mãos para fora. Está tudo vazia. Está vendo? Eu não tenho nada. Está vendo? Venha Cristo.
Vem, pecador. Você está procurando a verdade? Então isso é de Deus. É Deus que está atraindo você para a verdade. Então pode chegar a Ele. Ele salva. E você vai conhecer esse tão grande Salvador e esta tão grande salvação.